na presença dos meus adversários. No Salmo 23, Davi reflete sobre o cuidado terno e amoroso de Deus por ele, semelhante ao de um pastor que guarda o seu rebanho. Depois de contar como Deus o conduz, restaura e guia dia após dia, Davi faz esta interessante observação: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Versículo 5. Quem são seus adversários na vida cotidiana? São colegas de trabalho que querem sua função? Seria um vizinho, parente ou professor? Talvez você até sinta que dorme com o inimigo. Não importa quem você seja ou que posição ocupe, posso quase lhe garantir que existe alguém em sua vida que parece um adversário. O que o inimigo quer que nos aconteça? O objetivo do inimigo é nos pressionar e nos fazer retroceder. Acho que todos concordam que, a despeito de quantas pessoas incríveis e amorosas nos cerquem, conseguimos sentir a presença dos adversários. Quando eu tinha 17 anos, casei-me com um pastor e fiquei imediatamente imersa na cultura da igreja. Não cresci dentro do ministério pastoral, portanto não sabia o que esperar. Hoje, depois de quase 50 anos de ministério, quando penso em meus adversários, infelizmente penso na igreja. Em nossos primeiros anos de pastorado, havia uma pessoa em nossa igreja que por algum motivo não gostava de mim. Não gostava mesmo. A igreja que pastoreávamos tinha mais de 2.000 membros e eu nunca sabia a qual culto ele iria. Mas sempre que aparecia, apesar das outras 1.999 pessoas dentro do templo, eu conseguia sentir a presença de meu adversário. O que aquele sentimento me dava vontade de fazer? Lembre-se, o objetivo do nosso inimigo é ser tão agressivo a ponto de nos fazer sentir vontade de recuar, retroceder e, por fim, desistir. Durante aquela época em que senti a presença de meu adversário dentro da igreja, tive realmente vontade de desistir. E houve outras ocasiões em que Larry e eu poderíamos facilmente ter desistido e nunca voltado para o ministério de nossa vocação. O inimigo de nossa alma quer que nos retraiamos um pouco, em fidelidade no ministério, no serviço, ao esposo e aos familiares. É só um passinho para trás e depois outro até chegarmos a ponto de querer largar tudo. É nessas horas, nas horas em que você, assim como Davi nos Salmos, sente que a presença do inimigo é absolutamente intolerável. Que Jesus lhe diz, em essência, o seguinte: venha aqui, filha querida. Sei que as coisas estão difíceis. Sei o que está acontecendo em sua vida e como o inimigo está conspirando contra você, pressionando-a e tentando fazê-la se retrair. Mas não desista. Preparei um lugar para você à mesa. Venha e coma comigo e passaremos por tudo isso juntos. Mesmo que as suas circunstâncias ainda não tenham mudado, as circunstâncias tão angustiantes que a fazem sentir vontade de desistir, Jesus quer que você saiba que pertence a Ele. Quando os adversários pressionam e a levam a se retrair, Jesus traz você para a mesa. E à mesa ele lhe diz: não interessa o que eles dizem, nem quais são seus sentimentos agora. Você tem valor para mim. Eu me importo com você. Não somos as únicas a enfrentar a presença de nosso adversário todos os dias. Nossos filhos também passam por isso diariamente. Sempre existe alguém mais inteligente, mais rápido e mais talentoso. Na sala de aula, no parquinho e, infelizmente, até mesmo na igreja, eles recebem apelidos pejorativos, são zombados e humilhados. Mas quando os filhos chegam em casa depois do dia de aula, muitas vezes não há ninguém para recebê-los. A cozinha está escura e o forno frio. Nenhuma mesa foi preparada para eles. Já se sentindo fracassados, nossos filhos chegam e encontram uma casa vazia, onde arranjam algo para comer sozinhos, sem diálogo, e fogem para o computador ou a televisão, sem a oportunidade de ouvir uma palavra de incentivo e de processar o que estão sentindo.
Talvez a mãe esteja fazendo coisas boas. É possível que tenha um emprego importante, seja voluntária na igreja ou lidere um grupo de estudos da Bíblia. Contudo, quando os filhos chegam em casa, ainda vacilantes pela presença dos adversários, não há ninguém no lar para dizer: "O que aconteceu com você hoje, meu filho?" Ah, como, como fico triste por ouvir isso. Bem, esse professor ainda não conseguiu perceber quanto você é inteligente. Você não está sozinho, querido. Estamos ao seu lado e vamos ajudá-lo a superar qualquer coisa. Seus filhos necessitam desesperadamente ouvir isso, inculcar essa verdade na vida deles. E onde vocês terão essas conversas? Não será no drive-thru. Não, conversas como essas acontecem à mesa. Elas ocorrem no lar, face a face, num lugar reservado para seus filhos em volta da sua mesa. Talvez seja você ou seu marido que chegue em casa com muitas pressões, sentindo desânimo, derrota, exaustão e vontade de desistir. Os esposos, não importa a profissão que tenham, encontram adversários no trabalho e chegam com preocupações e dúvidas como: serei capaz de prover o sustento da minha família? Será que conseguirei a promoção que aquele outro sujeito está disputando? A empresa está reduzindo o pessoal, seria eu o próximo? Quando ele chega cansado, desanimado e abatido pelos inimigos, o que encontra? Uma cozinha vazia. Se tiver sorte, haverá restos frios na geladeira para ele aquecer sozinho. Se o bom pastor prepara uma mesa para nós quando necessitamos de coragem para enfrentar mais um dia e não desistir, o mínimo que podemos fazer pelos membros de nossa família é preparar-lhes uma mesa na presença dos seus adversários. Quando começa um dia, nunca sabemos o que ele nos reserva. Se for desânimo, a reunião à mesa com o pão da presença pode trazer uma nova perspectiva e energia renovada para enfrentar nossos desânimos e tentar de novo, amar de novo, viver de novo. De alguma forma, o simples ato de sentar e relaxar junto a uma mesa posta é capaz de acalmar nosso espírito e facilitar o enfrentamento do próximo dia. Larry e eu não desistimos. Extraíamos força um do outro à mesa, embora não percebêssemos o que nos mantinha unidos. Era a presença sobrenatural que enxergava nosso potencial e não nos deixava jogar tudo para o alto. Alguns meses depois, recebemos o convite de pastorear outra congregação. Fizemos mais uma mudança e começamos tudo de novo. Somos pessoas melhores por essa provação em nossa vida, porque Larry e eu decidimos ser positivos e permanecer juntos. Continuei a arrumar a mesa e manter uma rotina em nossa vida diária. Nossos filhos não ficaram amargos, rebeldes, retraídos ou alienados, nem nós. Meu marido se levantou para um novo patamar de fé e liderança. Juntos prosseguimos num ministério apaixonado e inovador, levando uma mensagem pessoal de amor e paz para os outros. Se eu consigo, você também consegue. Sua história é muito diferente da minha, no entanto, todas nós nos deparamos com pressões gigantescas e mudanças que não planejamos. Minha amiga Susan Allen escreveu um livro chamado A Jornada Não Planejada. A jornada que ela não tinha intenção de fazer foi a descoberta do vício de seu marido cristão em pornografia. A jornada não pretendida de outra amiga, acostumada a um estilo de vida abastado, foi enfrentar a falência. A jornada não pretendida de minha filha, apresentada em mais detalhes no capítulo 9, foi descobrir o caso extraconjugal do marido. Todas fazemos jornadas não planejadas na vida. Talvez a sua tenha sido um divórcio indesejado, a morte de um ente querido ou um diagnóstico alarmante. Há momentos na vida em que a última coisa que queremos é sair para comprar guardanapos e jogos americanos, colocar tecido novo nas cadeiras gastas da cozinha e planejar refeições em casa. Com certeza não é nessas horas que você se sente à vontade
de folhear livros de receitas procurando ideias para os cardápios do mês. Você pode, porém, fortalecer os membros de sua família e a si mesma, concentrando o foco no que acontece à mesa durante essa fase difícil. Diante da desesperança na presença de seus adversários, o pão da presença pode transformar pranto em dança e lamento em alegria durante sua experiência de jantar. Preparar refeições para sua família em momentos de adversidades cria um ambiente estável para todos. Fomenta um espaço para a família conversar. O meu escolhido não é o fator mais importante. O desânimo costuma provocar a perda da criatividade. A depressão faz a energia e o ímpeto de realizar se esvaírem. Quando você se sentir assim, siga sugestões a seguir para priorizar os momentos de refeição. Nessas ocasiões, a comida deve ser simples e o ambiente colorido. Veja algumas ideias simples para ajudá-la a começar. Arrume a mesa com cores vivas, mesmo que seja com produtos descartáveis, e coloque uma música de fundo animada durante a refeição. Tenha planos de fazer alguém rir. O coração alegre é o bom remédio para mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Se você não estiver conseguindo ser engraçada, leia uma piada. Faça perguntas que incentivem o diálogo. Compre a comida preferida de sua família e em um restaurante que faça entregas. Inicie cada refeição com uma oração sincera. Organize as atividades do dia para que todos possam comer juntos. Use seus melhores pratos e copos uma noite. Até mesmo taças de loja de R$ 1,99 enfeitam a mesa. A família se sentirá especial, ainda mais quando estiver passando por momentos difíceis. Esses passos simples fortalecem as emoções de cada membro da família enquanto vocês enfrentam o período difícil juntos. Lembre-se, todos os problemas da vida são temporários, eles não duram para sempre. Identidade pessoal. A experiência da refeição produz um senso de identidade pessoal que pode permanecer conosco para o resto da vida. Podemos nos sentir seguros a nosso respeito ou podemos acreditar que não temos valor, com base no que acontece ou não acontece à mesa. Certa noite, anos atrás, uma mulher de aspecto sofrido, pequena, de cabelos negros encaracolados na altura do ombro, veio conversar comigo depois que falei numa conferência e me contou sua história. Estava vestida de forma criativa, com várias peças exclusivas, e sua expressão era, ao mesmo tempo, dramática e contida. Pude perceber que sua personalidade, naturalmente extrovertida, era reprimida por incertezas pessoais. Com lágrimas e grande angústia, ela descreveu os horrores de sua experiência à mesa durante a infância. Aquela mulher contorcia as mãos tatuadas enquanto falava, afastando às vezes as lágrimas que escorriam por sua face. Um ano antes de seu aniversário de 13 anos, sua mãe se casou novamente. Ela ficou tão empolgada por ter um pai de novo. Durante a maior parte de sua vida, ela não tivera pai e achou que seria como suas amigas, com aquilo que ela pensava ser uma família normal. Algumas semanas depois de começar a morar com o padrasto, aconteceu algo de que ela nunca se esqueceria. Foi a mesa. Só os três estavam ali, a mãe, o padrasto e ela. Com olhos raivosos e lábios cerrados, ele olhou para a menina e disse quanto ela era feia. Foi enfático ao declarar que não conseguiria comer com a presença dela à mesa, pois sua feiura lhe estragava o apetite. Aquela jovem preciosa foi retirada da mesa e nunca mais pôde comer ali enquanto ele estava presente. Sua mãe a colocava em outro lugar da casa ou à mesa depois que o padrasto terminava de comer. Pouco tempo depois desse incidente infeliz, ela fugiu de casa. Refugiava-se em containers de lixo para se aquecer do inverno, e os breves períodos em que morou na casa de um homem
que a resgatou a fizeram sentir-se importante por um momento. Viveu vagando de um lugar para o outro por anos. Aquela senhora miúda de traços delicados e cachos nos cabelos foi emocionalmente ferida à mesa por um padrasto cruel. Ela nunca mais reconheceu seu valor, isto é, até se sentar à mesa de Deus. Aos 45 anos, depois de um estilo de vida destrutivo, ela estava começando a passar por um processo de renovação. Uma amiga a convidou para ir à igreja e depois para jantar em sua casa. Ela começou a descobrir quanto era amada por Deus e como era uma pessoa digna de receber amor. A mulher que fora emocionalmente destruída à mesa por um espírito de ódio recebeu cura emocional também à mesa por um espírito de amor. Aquela bela senhora encontrou sua verdadeira identidade em Cristo à mesa. O próprio Jesus foi criticado por comer com pecadores. Os fariseus, a elite religiosa da época, menosprezavam-no, chamando-o de amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11:19. Quando Jesus comia com cobradores de impostos e prostitutas, tornava-se um deles, alegavam os fariseus. É claro que Jesus não era pecador, mas sim um amigo comendo com outros amigos, fossem eles religiosos ou não. Ele sabia que sua presença amorosa e cheia de aceitação à mesa acabaria por transformar a vida deles. Além de curar as feridas emocionais, a presença redentora de Cristo à mesa pode confirmar e estabilizar a identidade pessoal durante circunstâncias familiares difíceis ou confusas. Por exemplo, sua família pode não ser tradicional. Uma família mista, uma família formada por mãe ou pais solteiros, uma família em que os filhos só ficam em casa nos finais de semana. Talvez ela tenha tradições e identidades há gerações, e quem sabe origens raciais ou étnicas muito diferentes. A respeito de quais sejam suas circunstâncias específicas, é à mesa que sua família adquire um senso de identidade. Novas tradições e novos valores podem ser consolidados à mesa. A afirmação e os elogios que você estende aos outros lhes dá coragem para serem sensíveis e criarem uma conexão com a nova família. Conversas positivas e edificantes incentivam a fusão de valores e prioridades. Certa família mista me contou que o marido tinha a tradição de orar à mesa, mas os adolescentes, filhos da esposa, não estavam acostumados a isso. Quando a família recém-formada se sentou para a refeição, eles pegaram o garfo e começaram a comer. O padrasto teve a sensibilidade de deixá-los continuar. Não os envergonhou, mas durante o jantar explicou que na nova família que haviam formado, ele gostaria de orar antes da alimentação. Deixou todos fazerem perguntas e discutirem os motivos para essa mudança de estilo de vida. Aquele homem sábio começou a reformular os valores e as tradições à mesa, e a família começou a aderir à nova identidade. A mesa da família de meu pai. Papai cresceu numa família numerosa com 10 filhos em um sítio no sudeste do Oklahoma, no início do século XX. Eles eram muito pobres. Certa vez eu lhe perguntei como ele havia desenvolvido um caráter tão bom, a despeito da infância tão difícil que tivera. Ele respondeu: não tínhamos bens materiais nem educação, mas havia muito amor, e mamãe sempre tinha uma refeição posta à mesa. Numa casa pequena, para os 12, a família de meu pai sempre comia à mesa. Apesar do espaço apertado e das camas compartilhadas, havia espaço em seu lar para a importantíssima mesa. Algo sobrenatural se evidenciava na família de papai, enquanto todos comiam juntos a cada dia, e com frequência, mais de uma vez por dia. Foi à mesa posta que o caráter dele se formou. A segurança do amor dos pais foi profundamente gravada nas emoções daquelas crianças.
Quando os irmãos brigavam para ver quem ficaria com a última porção de milho, os pais lhe ensinavam a repartir. Todos recebiam um pouco. Os mais velhos ajudavam os mais novos enquanto lavavam a louça juntos. Meu pai, junto com os irmãos e as irmãs, aprendeu a ter responsabilidade à mesa. E todos eles, inclusive meus avós, tiveram a oportunidade de entregar a vida a Jesus. A mesa da família de minha mãe. Na família de mamãe, meu avô era sem dúvida o chefe da família. Depois da morte de seu pai, ele assumiu a responsabilidade de sustentar a mãe e os irmãos mais novos, bem como a própria esposa e os 5 filhos. Todos moravam juntos. Vovô trabalhava no campo e na construção de estradas estaduais e quase sempre estava em casa para o jantar. A mesa era grande e alimentava muitas pessoas. Regularmente, eles também hospedavam pregadores, visitantes e itinerantes. Eram hospitaleiros com os vizinhos das fazendas próximas. As experiências de jantar de minha mãe incluíam oração, comida, risadas, instrução, estudo da Bíblia e brincadeiras em família. A mesa era o centro das atividades do lar. Caráter, coragem e disciplina eram demonstrados ao redor da mesa. Fé, esperança e amor eram transmitidos a todos que faziam refeições com eles. Como você pode ver, a mesa na família de minha mãe era bem diferente da encontrada na família de meu pai. Contudo, o resultado das refeições regulares à mesa produziu filhos emocionalmente saudáveis nos 2 casos. A mesa de nossa família. É raro Larry e eu irmos à casa de nossos filhos e não encontrarmos convidados para jantar. Às vezes eu penso, como eu queria poder visitá-los sem outras pessoas por aqui. Mas então lembro que assim era a mesa de nossa família enquanto eles cresciam. Por que eu deveria esperar algo diferente na família e na casa deles? A mesa no lar de nossos filhos é um lugar de alegria e refúgio para outros, assim como a nossa foi no passado. Quando Trina e Aaron eram menores, tínhamos o costume de levar uma família para jantar em nossa casa após o culto no domingo. Como morávamos longe de nossos parentes, nas ocasiões comemorativas, convidávamos outras pessoas que não tinham um lugar especial para ir. Presidiários, adolescentes de rua, celebridades, pregadores, missionários, parentes, membros da igreja. Pessoas com todo tipo de experiência de vida já se sentaram à nossa mesa. Muitas vezes Larry levava pessoas para jantar sem avisar com antecedência. Era assim que vivíamos. Em quase 50 anos de casamento, Larry e eu já convidamos literalmente centenas de pessoas para participar de nossa mesa. À mesa de nossa família, nossos filhos aprenderam a servir os outros, a ser corteses e a conversar com adultos. Agora que são grandes e têm a própria família, Trina e Aaron são hospitaleiros e usam o lar para amar as pessoas e permitir que Deus trabalhe na vida delas enquanto servem uma refeição, uma bacia de pipoca ou uma simples xícara de chá. Hoje vemos esses mesmos valores de hospitalidade se repetirem no lar de nossos netos adultos. Nosso estilo de vida se tornou o estilo de vida deles, usando a mesa da família para levar vida a outros. Amigos vão e vêm, diferentes fases da vida vão e vêm, mas a tradição da mesa familiar, onde o pão da presença se encontra conosco, não muda. Sempre há lugar para você à mesa. A presença divina espera por você ali. Que tal se unir a ela? Reflexões à mesa. Cite 2 raposinhas que podem estragar sua experiência à mesa. Paulo disse: pensem nessas coisas, Filipenses 4:8. Leia o versículo e liste as coisas sobre as quais Paulo nos orientou a pensar. O que Jesus faz nos dias que você sente vontade de desistir? O que você deve fazer por sua família nos dias de maior aflição? Mencione 3 das 7 coisas divertidas que você pode fazer à mesa, quando o dia tiver sido sombrio para alguém. Cite 3 coisas especiais que você pode fazer durante períodos difíceis para que sua família se sinta amada e segura.